Kátia Fernandes, professora de espanhol, especialista em levar o meu aluno do zero ao nível avançado na língua espanhola. E toda segunda-feira nós teremos live às 18 horas. Então já me segue o meu canal do Instagram, do YouTube, Facebook, TikTok, Kátia_Comunica, que sempre tem novidades do canal, vídeos novos, alguns vídeos que eu falo em espanhol, outros vídeos que eu falo em português. Vou diversificando aí para atingir um grande número de pessoas interessadas no idioma espanhol. Você é aquele tipo de aluno que numa aula de idiomas pede, pelo amor de Deus, para o professor não te chamar? Ai, meu Deus, o professor vai chamar, vai pedir para ler, vai fazer alguma pergunta, eu tô com medo, eu não quero falar, eu tenho vergonha, eu tenho medo de errar. Você não pode deixar isso te travar. Você não pode deixar que isso te impossibilite de falar. Você tem que pensar que você tem ali 1 hora e meia de aula. É o contato que você tem com o idioma. Então, se é o contato que você tem com o idioma é aquele momento, você tem que aproveitar ao máximo para ouvir o que aquele professor está falando, o que os seus colegas estão falando, de preferência no idioma, né, não em português, e falar também no idioma. Claro que eu estou me referindo aqui ao idioma espanhol. Então, o seu professor falando em espanhol e você também falando em espanhol a maior parte do tempo. Porém, não é somente numa aula que você vai falar o idioma. Você precisa falar muito mais do que 1 hora ou 1 hora e meia de aula por semana, ou 2 horas, 2 horas e meia de aula por semana. Você precisa falar muito mais do que isso, porque é muito pouco tempo. Você precisa ter um contato com o idioma muito mais intenso quando você quer realmente aprendê-lo. Então, se você vai para uma aula e pede, pelo amor de Deus, para não falar, você vai entrar mudo e vai sair calado dessa aula? Ou você vai ficar falando português nessa aula? Então, qual que é o fundamento? Nenhum. Você está perdendo tempo. Não é assim que funciona. Agora, tem aquele outro tipo de aluno que se comunica num contexto de sala de aula, mas quando ele sai desse ambiente de sala de aula, ele trava. Ele não consegue se comunicar. Ele tem medo de errar. Ele tem medo de se arriscar. Ou em algum momento já se arriscou e errou, e aí travou. Não quer mais falar, se sente inseguro, enfim. É normal o aluno sentir essa insegurança. Não é a sua língua. Não é uma língua que o seu cérebro está acostumado, que já vai ser algo fluido e natural para ele falar. Que ele não vai ter que pensar muito. Então, é normal que a gente bloqueie. Eu vou contar aqui várias histórias para vocês hoje nessa live engraçadas que já aconteceram comigo. Ok? Então, diante de um novo aprendizado, é normal a gente se sentir inseguro, mas o medo não pode nos paralisar. Então, quando a gente aprende vocabulário, novas estruturas gramaticais, a pronúncia correta das palavras, em geral, tudo isso segue uma estrutura gramatical e isso deve ser usado na hora da comunicação. Isso não pode ser um impedimento para que você fale. Você tem que conhecer essas estruturas, mas isso tem que fluir natural para você. E não entrar naquela paranoia de, meu Deus, eu preciso falar tudo certíssimo, ou não vou conseguir me comunicar. Não é assim. A nossa comunicação não é 100% perfeita, nem em português. Nem em português, que é a nossa língua, a gente se comunica de maneira 100% correta. Então, não fiquem se travando para falar uma língua estrangeira, porque se você estiver esperando atingir aquela perfeição, vou falar isso também um pouco mais para frente, você não vai chegar a lugar nenhum. A fala é a parte mais temida, é a parte que numa prova aquele aluno mais tem medo. É a parte que, por exemplo, numa prova de proficiência, para você obter uma certificação, o aluno mais tem medo de fazer. É justamente essa parte da fala. É uma das habilidades que as pessoas mais tremem quando estão aprendendo um novo idioma, certo? Porque você tem que pensar e você tem que se expressar de maneira rápida e ágil. Então, se você tem medo, você vai travar. É normal. Eu falo sempre para os meus alunos, você tem que pensar em espanhol, você não pode pensar em português e traduzir para o espanhol, isso não vai dar certo. Por mais que o espanhol tenha semelhanças com o português, existem estruturas diferentes. Então, se você ficar pensando em português para traduzir para o espanhol, você vai se dar mal, você vai se tropeçar, você vai se confundir, e isso vai te deixar mais travado ainda para falar, quando você perceber que está falando errado.
Então, como pensar em espanhol? Existem algumas técnicas, que é o que eu vou falar para vocês aqui hoje. Nossa, como é que eu vou pensar em espanhol? Eu sou brasileiro, automaticamente eu penso em português. Sim, claro, parece uma tarefa difícil, porém há estratégias para você conseguir pensar em outro idioma. E se familiarize com essa língua e ganhe confiança para se comunicar nela. A maioria dos meus alunos, quando começam algum dos meus cursos, eles me dizem coisas do tipo: eu entendo quase tudo de espanhol, mas na hora de falar dá aquela travada. É comum eu ouvir essa frase. Essa travada nada mais é do que uma resposta normal do nosso processo comunicativo, que não consegue achar naturalmente as palavras como faz em português, porque é a nossa língua materna. E aí o resultado final qual é? É o medo. Quando nós não estamos seguros com alguma coisa, nós temos medo. Quando você tem que fazer uma apresentação na escola, na faculdade, no seu trabalho, e você não está seguro com aquele conteúdo, você sente medo. Estou falando em português, não estou nem falando em outra língua. Então, você não está seguro com aquele conteúdo, é claro que você vai sentir medo de se expressar, de se expor. Falar em público é um dos maiores medos do ser humano. Então, falar outro idioma quando nós não estamos seguros, vamos sentir medo também. Por isso que numa aula de idiomas, muito aluno entra mudo e sai calado. Ele está lá só absorvendo, né? Escutando, espera-se que esteja escutando o que está sendo dito ali. Mas ele não está exercitando nada, ele não está aproveitando para falar. Essa parte tão importante ele não pratica. E nem sempre isso acontece porque o aluno não sabe as estruturas, não sabe gramática, não sabe vocabulário. Eu conheço inúmeras pessoas que sabem toda a estrutura do idioma, são excelentes alunos, esforçados, dedicados, sabem vocabulário, pronunciam muito bem, ou seja, memorizam tudo, porém, na hora de falar, travam. Você é esse tipo de pessoa? Que na hora de falar entra em pânico, você sabe toda a estrutura, mas na hora de falar você trava? Por quê? Porque essa pessoa se cobra muito, ela está exigindo a perfeição. Perfeição não existe, não existe perfeição. O que é algo perfeito? Vocês acham que eu, que sou professora de espanhol há 29 anos, sei tudo de espanhol? Claro que não. Vocês acham que eu não cometo erros, que eu nunca errei? Claro que já. Então, se eu for ficar buscando sempre essa perfeição, eu não falaria da maneira que eu falo. Eu não poderia dar aula há tanto tempo como eu dou. Então, tem gente que se cobra demais. Eu só vou fazer uma prova de proficiência quando eu estiver falando perfeitamente. Eu só vou fazer uma viagem quando eu estiver me comunicando com fluência. Eu só vou participar de uma entrevista de emprego para tal empresa quando o meu espanhol estiver no nível XPTO. Não. E aí o tempo passa e você perde oportunidades. Mas o que vocês precisam saber é que para praticar essa conversação em espanhol, existem alguns truques que facilitam todo esse processo. Que eu vou dizer para vocês quais foram os truques que eu usei, que funcionaram para mim na época, que eu passo para os meus alunos nos meus cursos e eu vou passar para vocês aqui hoje nessa live também. E eu tenho certeza que funcionará para vocês, se vocês colocarem em prática, claro. O espanhol tem as suas peculiaridades, assim como qualquer outro idioma. E essas peculiaridades do espanhol tornam o idioma muito mais bonito e também mais complexo para se estudar. O espanhol é aquele típico idioma que deixa a gente sempre na dúvida. Será que eu estou falando corretamente ou não? Será que eu estou falando espanhol ou portunhol? Né? Sempre dá aquele medo por ser parecido. Existem os 4 eixos que você deve aprender numa língua, as 4 habilidades, que são audição, leitura, escrita e a fala, a conversação. E a fala acaba sendo sempre o item mais importante quando você precisa ter uma comunicação efetiva no espanhol. Seja para qual finalidade for, estudo, trabalho, viagem, provas específicas, enfim. A parte da comunicação é a principal. E por que a conversação em espanhol parece tão difícil? Porque é tão difícil falar. A gente até consegue ouvir, entender, né, a parte auditiva, às vezes melhor, depende do sotaque da pessoa, se a pessoa fala mais rápido, mais devagar, enfim. Mas por que a conversação, então, é tão difícil?
Então, temos que pensar o seguinte: é importante a gente entender que o processo de aprendizagem de uma nova língua depende do estudante. O estudante deve conhecer técnicas, que algumas eu vou passar para vocês, e até descobrir outras, porque essas que eu vou passar para vocês, algumas delas eu fiz por minha conta. Eu inventei situações, eu criei situações para que eu praticasse o idioma espanhol, não somente no momento do curso, porque o meu curso era uma hora de aula 2 vezes por semana, ou seja, eu tinha 2 horas de aula de espanhol por semana, uma turma que tinha mais de 20 alunos, então não era sempre que eu conseguia falar nessa aula. Não porque eu me escondia debaixo da mesa, porque às vezes o professor não tinha como falar com esses 20 naquela aula, dependendo da atividade que ele estivesse fazendo, enfim. Então eu tinha que falar além disso, porque eu sabia que se eu ficasse só naquilo, eu não ia conseguir desenvolver o idioma que eu precisava. Então, a forma como o estudante vai se dedicar a esse idioma também é muito importante. Muitas vezes, nós focamos em estudar mais tempos verbais, gramática, do que os contextos do dia a dia. Por isso, depois de um certo tempo, depois de estudar tanto gramática, você começa a se sentir cansado de aprender espanhol ou de aprender aquele idioma. Ai, mas para que tanta conjugação de verbo? Para que tanto verbo? Você acha que você vai usar aquilo só para escrever, só para fazer uma redação, coisas assim. E não, essas estruturas que a gente aprende gramaticais, elas são usadas também para que você se comunique melhor. Claro, não é só para a parte escrita. Só que se fica muito focado também só em gramática, acaba ficando cansativo esse curso e esse aprendizado para o aluno, especialmente se o objetivo desse aluno não é ser professor de espanhol. O objetivo dele é outro. Ele não quer saber estruturas gramaticais tão complexas, nomes complicados. Ele quer aprender o idioma. A gramática, ela tem o seu papel importante. É com ela que você vai saber escrever bem as suas frases, ler, saber interpretar um texto, mas também é com ela que você constrói frases para conseguir se comunicar bem. Então, uma coisa está atrelada à outra.